Bom, galera, o que caracteriza exatamente um sistema de controle? Bom, se você parar para pensar, tudo que pode ser controlado ou tudo que é automático ou automatizado são ciclos, são coisas que se repetem, são conjuntos de coisas que sempre estão se repetindo na mesma rotina ou em rotina parecidas. Normalmente, tudo que você pode controlar ou automatizar está fazendo algo que não necessariamente precisa usar a inteligência humana, o pensamento humano, não precisa daquele sentimento de improviso, por exemplo, que o ser humano tem, ou de uma ação que só o ser humano tem e não necessariamente uma máquina consegue ter. Aquilo que não tem sentimento, como a gente pode dizer com relação a robôs, né, sem entrar no mérito da coisa, mas basicamente é assim que você vai caracterizar um sistema de controle. Você precisa saber o que você quer, certo? E o que você vai dar para acontecer aquilo. Basicamente, se a gente fosse resumir, eu escrevi aqui na lousa, porém minha caneta tá bem fraquinha, basicamente não saiu. Mas assim, tem algo que eu quero controlar, por exemplo, o carro, certo? Independente se o sistema é automatizado ou automático. Aí, para eu conseguir fazer esse controle, eu preciso conhecer o que eu vou dar para o carro. O que eu quero controlar exatamente? Será que é a velocidade? Certo? Se eu for controlar a velocidade, eu vou ter uma entrada. O que vai ser a entrada para eu ter velocidade dentro do carro? O pé do acelerador, certo? O pé do motorista que vai estar acelerando o negocinho lá do acelerador, certo? Para aumentar e diminuir essa minha velocidade. O freio também. Então, basicamente, a gente vai ter uma planta, né? Um processo, algo que eu queira controlar, deixar automático ou melhorar a automatização dele, vou ter uma entrada para esse sistema e vou ter uma saída. Dada essa entrada, eu vou esperar uma saída. E aí eu construo todo um controle, todo um processo que faça com que o que está entrando, o que eu estou colocando de entrada, faça ou cumpra a missão que eu quero que tenha na minha saída. Então, basicamente, você tem 3 etapas. Você tem o que você está colocando na entrada, você tem o processo em si, que é a planta, o carro, um forno industrial ou o que for. Pode ser controle de pressão, controle de vazão, que a gente viu nas usinas hidrelétricas lá, quando a gente teve a aula, quando eu publiquei a aula aqui no YouTube de geração de energia por usinas hidrelétricas. E você tem a saída, que é o que você realmente quer. Se a gente pensar nas usinas hidrelétricas, o que a gente tem? Qual que é a nossa entrada? É a água lá que tem energia potencial armazenada. Qual que é o processo, né? O que vai acontecer ali? É quando eu abro as comportas ali nos meus dutos, certo? A minha planta, basicamente, toda aquela minha barragem que eu construí, vai ser um processo que vai permitir que aquela energia potencial que a água tava lá na represa, né? Lá em cima da represa, passe pelos tubos com energia cinética e aí possa girar o meu gerador para eu transformar isso de energia mecânica em energia elétrica. E aí qual é a variável que eu estou controlando nesse processo? A vazão, certo? Porque eu quero que essa vazão seja o mais contínua possível para que o giro ou a velocidade de rotação do meu rotor ali, do meu gerador, seja contínuo e gere eletricidade em 60 Hz. Então esse é um exemplo bem simples. Eu vou ter uma entrada, vou ter o processo, né? Vou ter a variável de controle e vou ter a minha saída. Basicamente, esses são os passos mais essenciais dentro de um controle de processo. Se você quer fazer isso, você precisa dessas variáveis. Não pode ser algo aleatório, porque algo aleatório eu não consigo controlar, não tem uma rotina, não tem uma repetição, e aí eu não consigo montar um projeto de controle.